Começando, traz para frente. Lu, por favor, comece com o nome da pessoa, cidade, estado e país, se for fora do Brasil, e depois a pergunta, por favor. A pergunta, boa noite, a pergunta é de Breno Targino, de Uberaba, Minas Gerais. Pois não. Gostaria que falasse sobre os sintomas do afloramento da mediunidade e como lidar com tais fenômenos. Gostaria que fizesse uma relação com Chico Xavier. Que Deus seja louvado. Amém, assim seja. Interessante que quando se vai pesquisar sobre o assunto, recentemente estava falando com Úrsula Rangel, que é arquivista, é especialista na nossa casa. Ela, como mestra em educação, ela é dirigente do trabalho, da parte de assistência, atendimento ao público. E ela falando sobre isso, é impressionante, porque nós somos meios ostensivos, né? Então conversa, figurinha entre médiuns. Nossa, é impressionante, quando vai se pesquisar sobre o assunto de mediunidade, já se fala assim, sintoma. Né? Eu estou aqui, Raulzinho, aqui na direção ITTB, Cris e Lu, e Raulzinho que é médico. Não tem importância. Raulzinho não se incomoda e eu gosto que você tape, Raulzinho. De blonde aqui na minha frente. As amigas, né, os amigos mais antigos, vocês esperam que fiquem assim mais próximos mesmo. Então, sintoma já dá uma ideia de doença, não é? Normalmente, as aptidões mediúnicas, as faculdades paranormais, a sensibilidade psíquica, sim, só para os que estão chegando as primeiras vezes. Essas pessoas circulando, Kelly, por exemplo, essa moça bem simpática ao meio, levante as mãos nas laterais e quem está no meio, os que estão com fichinhas, para os que estão presentes fazerem perguntas também. É só levantar a mão que eles levam a fichinha até vocês, para vocês também. Claro, o público presencial pode fazer perguntas também. Então, as aptidões, são isso, aptidões, são capacidades. Assim como nós temos a inteligência, a memória, a afetividade, nós temos mediunidade, nós temos poder de síntese em todas essas funções. Temos que ter esse poder de síntese, senão nós desintegramos a personalidade. Eu me recordo quando, em 1993, caminhando pela rua, uma situação bem esdrúxula, que eu não vou escrever mais detalhes, só ficar estranho, os espíritos me disseram, o poder de síntese precisa ser lembrado muito, porque se nós não fazemos o elo de integração de todas dessas funções, a imaginação, por exemplo, é muito depreciada em nossa cultura, porque nós associamos imaginação meramente à fantasia ou à mentira. Fantasia como uma coisa infantil e inútil, e a mentira como uma fraude, e sem dúvida isso é indiscutível. Falando lato sensu, que nós não vamos tratar desse assunto que já tratamos outro dia, o assunto do rapaz Breno é outro. E, no entanto, todas essas funções trabalham imbricadas. Nós não temos como dissociar. A mente é uma coisa só, é uma força indivisa. É uma estrutura única, monolítica. Só que essas faces, é como se fosse um grande polígono em movimento, está nesse dinamismo desse polígono. Uma face aparece, depois outra. Tem um pensamento hindu que eu achei fabuloso, de um autor que disse, um autor da antiguidade, que nós poderíamos ver as divergências de opinião entre seres humanos como sendo 6 cegos que foram apalpar um elefante, uma parte do elefante, e descrever o que é um elefante. Aí então um cego abraçou a perna, dos membros do elefante, como quadrúpede, né? Não importando qual delas, e disse, o elefante, então é frondoso como uma árvore, blá, 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 e começou a falar tudo como se fosse, fizesse referência a uma árvore frondosa. Um outro tocou, foi dado a ele a oportunidade de ficar tocando apenas a presa, aquilo que é o marfim, etc., para piano, blá, blá, no passado, né? Hoje se usam mais derivados de petróleo, que é mais barato, embora mais lesivo em alguns aspectos aos ecossistemas. Então, o elefante é afiado e como uma espada, blá, blá, blá. Um outro ficou com a orelha do elefante e disse que se assemelhava a uma folha, só acelerando um pouquinho. O outro, a tromba, assemelha-se a uma serpente. Um outro tocou a lateral do elefante. Nossa, ele é monumental, como um paredão, tal, né? Quem está com a razão?
todos e nenhum deles. É por isso que nós podemos ficar muito convictos do nosso ponto de vista e estarmos tão certos quanto errados ao mesmo tempo. E o respeito à opinião alheia começa não pela questão do respeito aos sentimentos apenas, mas por uma questão de lucidez, de maior intelectualidade, de ser intelectual, de inteligência, de razão. Existe uma tendência, por conta de a mediunidade ser um potencial da mente humana pouco tratado na cultura ocidental, na cultura racional científica, normalmente visto como um problema psiquiátrico para muitas pessoas, quando não menos, não é? Psicológico, vai logo para o psiquiátrico, bota lá um antipsicótico para tratar alucinações visuais ou as auditivas no campo das diversas esquizoidias. E, obviamente, que existem os processos psicopatológicos. Há esquizoidias, distúrbios mentais de todos os gêneros, começando pelos leves transtornos, que todos temos alguns, e por isso todos temos que fazer terapia ou ter aconselhamento ou o que for, com alguém, até distúrbios mais graves que demandam o uso de psicofármacos. Mas o que seria do mundo se nós disséssemos que toda droga tem apenas a sua face de veneno? O que seria, não é Moretti, com pós-doutorado em química, em farmacologia, temos um doutor em química aqui, Godoy. Godoy está aqui hoje? Está cá. Então, levante-se, Godoy, por favor, sem vergonha. Godoy que é doutor em química. Moretti, que são áreas vizinhas, é de farmacologia. Já pensou se em doses apropriadas e para enfermidades específicas, então nós temos certas substâncias que seriam venenosas, letais, curarem. Indo além nas terapias mais invasivas, se fala assim mesmo, né? Invasivas, agressivas, as cirurgias. Acabei de falar de Raulzinho aqui, daqui a pouco vai me cortar também. Raulzinho, reparem, Raulzinho aqui, Dr. Raul Andrade, na área do aparelho digestivo, especialista cirurgião do aparelho digestivo. Não sei se hoje, Fátima Albuquerque está conosco hoje, que eu não consigo ver na plateia. Nem sempre todos estão. Aqui levantou a mão? Levante-se. Fátima, por favor. Fátima Albuquerque é cirurgiã também, mas só que cirurgiã plástica. Então, a pessoa vai, não é? Não vou falar de Raulzinho, não, porque Raulzinho são coisas mais desagradáveis. Vamos falar de Fátima. Então, chega algumas amigas e vieram me cumprimentar, me abraçaram e disse, tá mais interessante. Eu estou na sua... Breno, embora você comece a especular agora, esse rapaz está obsidiado, esse médium está mal sintonizado, eu acho que ainda não é o momento de concluir isso. É porque nós vamos abrindo parênteses para atender questões de diversas pessoas, aqui e à distância. Estamos com um público grande à distância na internet, presencial e um imprevisível nas transmissões de TV, etc., e internet. Então a gente tem que abrir para o que a espiritualidade superior, os nossos orientadores superiores a nós julgam apropriado. Mas eu sei que Breno vai compreender, como os demais também. Então chega a amiga, aí dá um abraço, e diz, que interessante. Aí diz, doutora Fátima que me deu, né? A cirurgia plástica. A pessoa vai, está se sentindo mal consigo própria, e muita gente tem grilos com cirurgia plástica. Eu não sou propriamente uma pessoa que propõe as pessoas a fazerem cirurgia plástica, mas de modo nenhum alguém deve se cercear nesse impulso. Leve para a sua terapia, converse com o seu terapeuta ou sua terapeuta longamente, para ver se não está fazendo uma transferência compensatória de frustrações, porque muitas vezes quer resolver o casamento na sustentação melhor dos seios, não é? Ou coisas do gênero, e outras vezes não é? Tem excesso de pele, é assim que se chama, cirurgia plástica, excesso de pele. Vamos, tira, corta, põe fora. Excesso. Você tem excesso de cabelo que a gente corta? As cirurgias vão avançando a um ponto que as pessoas vão tratar a cirurgia plástica como se fosse. E o cabeleireiro? Não é brincadeira, existe anestesia, etc. Mas ninguém se estranha de ficar, depois de uma cirurgia de cunho estético, ficar convalescente. A pessoa que faz uma cirurgia de abdômen tem que ficar encurvada, não pode se levantar direito, todas aquelas questões que nós já conhecemos.
Mas nós imaginamos que as funções mediúnicas devam ser, ou funções psíquicas extraordinárias, falamos extraordinárias de fora do ordinário, fora do comum, devam ser necessariamente patológicas. Quando se fala de sobrenatural, você fala sobrenatural, não é? Até a expressão sobrenatural é condenável. Embora não sigamos rigorosamente, não nos digamos espíritas ou kardecistas, com todo respeito a todas as religiões, a Kardec, ninguém vai ser salvo para pertencer a essa ou aquela religião. Mas Kardec trabalhou muito isso. Não é sobrenatural, são leis da natureza? Certíssimo, certíssimo. Assim como Jung trabalhou os aspectos psicológicos, o outro gênio, um do século XX e outro do século XXI. Não dá para a gente entender a realidade humana com muita clareza sem Kardec de um lado e Jung do outro. Porque senão nós misturamos uma coisa com outra. Os aspectos psicológicos com os mediúnicos com os psicológicos. E esses estão mais do que os outros bem imbricados. Então vamos imaginar que todo médium seja, vocês já viram como é comum, vai ser um centro, qualquer lugar onde se não só centro espírita, vai uma igreja evangélica, estou com dor de cabeça, estou ouvindo vozes, o diabo, minha filha, é o diabo, vamos orar, vai ao centro espírita, um obsessor, e mesmo que seja de ataque, certo? Ok? Começamos com influências negativas. Ou então estou ouvindo o mentor, estimulando sua vaidade, irmã, oração, vai se a igreja católica lugar, não, só os santos ouviam, Jesus e Maria, ninguém mais pode ouvir, a era dos apóstolos santos já passou. Vai um médico, tomar um remedinho que você está com um distúrbio. E nós desperdiçamos um potencial extraordinário que as pessoas com um pouquinho mais de malícia não vão ao médico, mas deixam de procurar especialistas que as orientem. E assim começam a utilizar a sua intuição. Essas vozes não precisam ser vozes, literalmente. As vozes ouvidas externamente, como se fossem externas, como se fossem físicas, não sendo físicas, estão muito próximas, não só dos fenômenos esquizofrênicos, mas também dos fenômenos mediúnicos patológicos, tenebrosos, as faixas mais baixas de consciência. Se alguém quiser estar em melhor sintonia, já falamos aqui recentemente, acho que no próprio domingo passado, melhore os seus sentimentos. Então, o que a gente deve fazer em relação à mediunidade? Sim, dor de cabeça, só na área de medicina, a medicina é um mistério que é dor, só o que é dor, não sabe até hoje o que é. Cefaleia tem uma quantidade, só um tipo de dor, né? Dor de cabeça, cefaleia. Uma infinidade de causas possíveis. Então, dizer que uma dor de cabeça é sintoma de mediunidade, francamente, não é? Ou então, a pessoa está num surto de pânico, necessariamente é médium? Não. Vamos tirar esse caráter patologizante da mediunidade e ver que sim, normalmente vamos ouvir seres tenebrosos. Normalmente quem acha que está ouvindo guias espirituais não está ouvindo guias espirituais. Vamos fazer um esforço de ouvir nossa consciência, mas aquilo que seja realmente nossa consciência, que aí, com segurança, nossos guias espirituais, ou anjos de guarda, de acordo com a religião de cada um, vão falar conosco. Então, como fazer a distinção entre o que eu acho que é minha consciência e minha consciência? Eu tenho que fazer o esforço de fazer minha consciência entrar em consonância com o plano superior. Se eu acho que eu não preciso entrar em consonância, eu não estou ouvindo minha consciência, eu estou ouvindo outras vozes, internas e externas. Porque elas, mais uma vez, estão relacionadas. Se eu estou preocupado só, se o que eu sei o que eu sei, vá por mim, é isso aí, eu tenho certeza, já ouviram isso? Eu tenho certeza disso. A física quântica fala de princípio da incerteza. Quanto mais a gente tem certeza de um dado, mais tem certeza de outro. Pronto, então está errado. A gente tem que colher dados e criar uma massa crítica de informações que nos conduzam à leitura mais completa de um assunto, para então tecermos uma opinião sobre isso, fazermos um comentário mais fundamentado. Já viram como os bons acadêmicos, os grandes especialistas, não necessariamente acadêmicos, falam sobre suas áreas, com aquele cuidado, quase como se eles não conhecessem direito o assunto. Mas já viram uma pessoa pretensiosa,
presunçosa, ignorante, e ainda mais, se for ignorante, presunçosa e sem inteligência. O que você acha disso? Eu acho, no meu parecer, na minha concepção, gente, achar nada, não tem que achar coisa nenhuma. Comece a se informar sobre o assunto, comece a ler sobre o assunto, consulte pessoas abalizadas e depois apresente sua opinião. O que você tem a falar sobre esse assunto? Desconheço. Qual o problema da pessoa dizer que desconhece? Trazemos na próxima ocasião o que for, não é? Então, Chico Xavier ele pediu no final para falar, associar Chico Xavier, não é? Um gênio mediúnico. Mas não era só um gênio mediúnico, ele era um gênio do afeto. A gente só pensa em genialidade da inteligência racional, um tipo de inteligência. Howard Gardner, o maior especialista vivo, segundo os meios científicos, desculpem, dê uma olhadinha se Howard Gardner está vivo, até onde eu saiba, está encarnado ainda. Howard Gardner, que publicou livros excepcionais, ele é aquele que fala das múltiplas inteligências, que criou esse conceito, britânico, até onde não me falha a memória. Ele fala de 9 inteligências, aumentou de 7 para 9, etc. Só as da opinião dele. Mas o problema é que nossos testes de QI, por exemplo, avaliam só habilidade linguística e matemática. E habilidade musical e artística, intrapessoal e a interpessoal. Bem, inteligência. Tem gênio da inteligência, mas e o gênio da memória? Não tem pessoas ultramemoriosas? Isso é horrível, é sofrido. Há pessoas que são tidas como muito inteligentes porque elas têm uma memória forte. Elas não raciocinam muito bem por si próprias, elas apenas guardam bem o que leem e ouvem. Mas é um tipo de aptidão mental extraordinária? Sem dúvida. Geralmente, elas vêm em paralelas, uma estimula a outra. A afetividade, que eu traria como muito próxima da moralidade, do senso ético-moral, é outro tipo de genialidade. Chico Xavier era um gênio desta área também, e não só da mediunidade. Então, o gênio mediúnico de Chico Xavier fazia com que ele tivesse todas as aptidões mediúnicas elevadas a N, de uma forma que ele, por ter um traço muito e sinceramente modesto, ocultava das pessoas o quanto ele estava vendo, ouvindo, captando e etc. A psicografia e a psicofonia eram só... A psicofonia ele ocultava muito, que portava. A psicografia foi a única que ele deixou bem claro publicamente que tinha. Mas os efeitos físicos que aconteciam com ele, para não entrarmos em anedotário de boa qualidade, né? Contar casos, histórias de Chico Xavier, que são encantadoras sempre, né? Eu adoraria. Vou ver se eu recebo autorização de contar pelo menos uma historinha sobre ele. Mas Chico Xavier foi um avatar, na minha opinião, falando livremente. E um avatar no conceito hindu mesmo. Uma encarnação que representava Deus para nós. Representar. Deus tem todo mundo em semente. Mas para o século XX, a pessoa que representou a divindade, aqui os espíritos pedindo para colocar a Eugênia como avatar do século XXI, mas ela está desencarnada, Eugênia Spásia. Aí fica um conceito forçado. Mas Chico não. Ele próprio era. Eu o visitei fisicamente 2 vezes, pude constatar da minha percepção, como dou o meu testemunho pessoal, com as limitações normais de um cego no meio de outros, né? Obviamente que eu posso ser ajudado por outros ceguinhos amigos do outro lado, não tão cegos assim, com a assinatura das não mortes, que é outra coisa, não é? Porque esse negócio de eu acho, olha, eu não acredito nessas coisas. Já ouviram isso? Não, olha, minha mulher gosta, ou então meu marido, quando vocês ouviram falando recentemente falando com a amiga, e aí os filhos como estão? Bem, inclusive o marido, sim, o mais problemático, exatamente. Às vezes, o contrário é bem verdadeiro, às vezes não, muito frequentemente, a esposa problemática, infantil, que o cara tem que respirar 5 vezes, fecha a matraca, criatura, você está me enervando, espere um pouquinho, me dê tempo para falar, me dê tempo para processar, para responder o que você está dizendo, não é? Porque a mulher, enquanto fala e está desabafando, vai aliviando, ela não sabe que está enervando o parceiro, que tem dificuldade na condição de homem de ouvir. Depois vai raciocinar. Essa é uma característica masculina, principalmente dos homens heterossexuais. Pensar, processar, avaliar, para ver o que vale responder. A mulher faz uma experimentação
catártica é ali, não é? Ao vivo, dentro do parceiro que vai se irritando progressivamente. Então, se homem é dose, mulher também é dose. Ser humano é dose. Ser humano é dose. Gays são dose, héteros são dose também. Todo mundo é dose, gente. Defeito. Pecadores. Defeituosos. Quem aqui se sente ser de luz? Ou quer dizer, eu sou um ser de luz? Levante a mão, por favor. Pode ser franco, pode ser honesto. Honesto. Mas tem gente que acha que mas é muito humilde para reconhecer publicamente. Não, eu sou uma alma muito pecadora. É melhor estar vivo, nascido em Scranton, Pensilvânia, Estados Unidos, 11 de julho de 43. Eu falei britânico. Se não me falha a memória, falhou a memória. Americano, não britânico. Sim, então, esse é um problema, não é? A gente começa a ler sobre espiritualidade. Nós temos aqui uma veia basicamente cristã. Por que é a nossa preocupação em dizer não nos sentimos espíritas? Porque nós não estamos aqui divulgando o espiritismo com todo o respeito que Kardec nos merece. E todas as religiões. A nossa proposta é uma proposta cristã para a modernidade, que envolve mediunidade, que envolve psicologia profunda de Jung. Mas não é correto a gente dizer que está publicando a doutrina dos espíritos. Doutrina dos espíritos foi um processo de endoutrinamento ou doutrinação que aconteceu no século XIX. Acho que seria muito válido que Kardec fosse divulgado no seu original. Se Kardec fosse seguido, realmente, muita coisa boa nós teríamos hoje, e Kardec é muito pouco lido. Mas é uma coisa do século XIX. Ele disse que as gerações futuras trariam contribuições diferentes, porque eram outras gerações, com outros desafios, outra época. Então nós tentamos seguir Jesus para a atualidade, porque Jesus, de fato, é intemporal. Jesus é o transcendental. Jesus foi o Cristo Verbo da verdade. Quer a gente aceite, quer não, é um fato. Né? Foi o avatar por excelência para a Terra, para trazer a vontade de Deus para nós. Então, quando a gente tem notícia de Jesus, notícia da espiritualidade, Chico Xavier, vamos ser mais modestos. Chico, aí nós, médiuns, chutando pedra. Aí então Chico Xavier via, ouvia, falava, escrevia, blá, 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 blá. Aí em 1959, não sei porquê, Chico com aquele jeitinho bem mimoso dele, né? Meio caipira, querendo ser jeca. Reparem, um cara refinadíssimo, de várias encarnações em corte e sempre de forma sublime, andou em ambientes refinados de forma gloriosa por várias reencarnações. Ninguém recebe uma missão como aquela sem ser um espírito muito envelhecido no carreiro dos séculos. Então, eu não sei porquê, desde 1959, eu confundo encarnado com desencarnado, dizendo que é um problema dele, esse defeito, né? Essa dificuldade. Mas não confundo encarnado com desencarnado, fala sozinho. É de falar com a pessoa, falando do nome e sobrenome ao lado da pessoa e dizer, é seu primo, fulano de tal, o nome e sobrenome está aqui, dizendo e tal, papapá. Né? Então, ninguém queira se comparar a tentação normal, Jesus, né? que pediu que nós fôssemos perfeitos como o Pai Celestial era perfeito. Olha que loucura, maravilhosa, loucura sagrada. Porque é uma perfeição dentro do nosso contexto de imperfeição. A nossa individuação, como diria Jung. Sermos nós mesmos, com autenticidade. Jesus abominava a hipocrisia. Olha o que ele dizia de ser perfeito. Abraçava a prostituta ou a adúltera e condenava o religioso certinho. Então a gente começa a ver o que é que Jesus quis dizer com perfeição. É um trabalho de autenticidade maior. Então, a tendência nossa é, que pessoa suja e cheia de dificuldades, defeitos. Se a gente tem um pouco de juízo, a gente tem essa percepção. Ou então, isso não é para mim, o que eu vou me envolver com o assunto espiritual? É claro que há níveis e níveis de sujeira, dificuldade, pecado, etc. Né? Como se queira denominar. Mas somos todos nós, não há nada de mal, perverso, inaceitável. Limitados todos somos, almas santas. Vamos procurar viver a sanidade mental, sermos mentalmente sãos. Essa é a grande questão. Então, a mediunidade pode se manifestar de diversas formas. A mediunidade de expiação e provação é mais comum. A mediunidade provacional, a mediunidade de sintonia com o que a pessoa é.
e a gente está aqui nesse carreio aqui embaixo na Terra, né? Usar uma linguagem mais simples, a gente vai captar o quê? Está aborrecido com a irmã, com a filha, com um amigo, pensando aquelas coisas que não diz, que não tem coragem de dizer. Sintoniza com quem? Com quem está ouvindo, entrando em sintonia com aquele pensamento. Pá! Aí começa a passar mal, tem problemas. Isso não é um sintoma de mediunidade, isso é um sintoma do espírito defeituoso. O espírito com problemas. E tem essa porta, essa janela mental adicional, que é a mediunidade, ou a pessoa dá um salto ou afunda. Essas aptidões, a inteligência, não é isso também? É uma ferramenta, ou a pessoa afunda ou cresce. Se a pessoa é muito inteligente, ela pode tomar uma rota de grandes dívidas com a coletividade. Emmanuel fala, Chico Xavier, é isso, que as pessoas muito inteligentes são grandes devedores da coletividade. E aí então, o que costuma acontecer com pessoas muito inteligentes que não são muito desenvolvidas afetiva, moralmente? Eu vou mais me dar bem, ou aqui ou ali, etc. Essa história de me dar bem, isso de levar vantagem, isso é uma fantasia louca, perigosa. O próprio indivíduo se prejudica muito. Isso da nossa cultura brasileira, né? Se dá bem. Rapaz, se dá bem. Se dá bem, não vai se dar muito mal. Não existe isso de eu querer enganar a pessoa sem estar me enganando. É diferente de eu me proteger da maldade alheia. E botar uma máscara, que é uma máscara de oi, tudo bem, social, tá certo, meu Deus do céu. Deus abençoe essa criatura. É diferente de nós realmente estarmos querendo enganar as pessoas para obter determinados fins. E fins pessoais, que é pior ainda. Então temos que nos afastar desse egoísmo arquimilenar. Esse problema que é do nosso espírito, de quem somos. Vem do primitivismo animal, milênios e milênios das faixas animais. A gente não evoluiu só filogeneticamente. No correr de milhões de anos, saindo lá dos oceanos para batráquios, répteis, mamíferos quadrúpedes, depois os primatas, depois o ser humano. Isso como espécie aconteceu, como indivíduos trafegamos por isso tudo. Há informações brilhantes, muito coerentes, uma teoria elegante. E de Chico Xavier, proveniente de Chico Xavier, sugiro Evolução em Dois Mundos, um livro que é um desafio para qualquer leitor. Temos que ler numa banca interdisciplinar, sentada, para compreender. A internet ajuda hoje, graças a Deus. Que muito na sua pergunta, Breno, espero ter, se não satisfeito, feito boas provocações para você continuar suas pesquisas, e de todas as telespectadores, e ao vivo ou à distância, quando isso for exibido via satélite ou nos Estados Unidos. E dos presentes aqui também.